Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo de 1 ao 36. Esse texto nos coloca diante da realidade das crises. De fato, crises fazem parte da vida. Você certamente já passou por algumas, talvez está enfrentando uma nesse exato momento. E o texto de Êxodo 16, ele descreve uma crise que o povo de Israel enfrentou ao passar pelo deserto. Podemos afirmar que na Bíblia essa é uma das situações que melhor descrevem a realidade das crises, essa travessia do povo de Israel no deserto. Então, eu gostaria de convidar você a imaginar esse momento que você está vivendo agora como um deserto. Você está no deserto. E a primeira notícia que a gente tem, do ponto de vista bíblico, é que o deserto não é necessariamente ruim, porque o deserto também é lugar de onde coisas boas acontecem. Por quê? Porque Deus age no deserto. O deserto também é lugar de milagres. Basta dizer que quem conduziu o povo para o deserto foi Deus. Então, o que vai fazer diferença no deserto vai ser a fé, a perspectiva da fé. Nosso texto, Êxodo 16, ele inicia mostrando que haviam se passado em torno de 45 dias da saída do povo de Israel do Egito. Significa que há 45 dias atrás, os 400 anos de escravidão havia terminado. E terminou de forma gloriosa. Deus realizou milagres, houve as pragas, o mar se abriu, os livramentos, o Egito se dobrou ao poder de Deus. Só que a bênção de ontem não garante a alegria de hoje. O povo viu milagres, experimentou o cuidado de Deus. Eles se emocionaram com o que Deus realizou de forma maravilhosa em favor deles. Mas, quando a fome bateu, a fé foi embora. Quando enfrentamos uma crise, somos confrontados com as nossas necessidades. As necessidades são um dos maiores desafios à nossa fé. É quando corremos o grande risco de falar besteira e fazer bobagem. O povo de Israel se deu conta que estavam no meio do deserto, não tinham comida e não tinham onde conseguir comida. E aí começaram a reclamar. Era melhor a gente ter ficado no Egito. Pelo menos lá nós tínhamos comida, lá nós tínhamos carne na panela. Veja você como a crise nos faz avaliar as coisas de forma equivocada. De fato, no Egito, eles tinham carne na panela. Só que, além disso, tinham escravidão, tinham chicotada, tinham dor, eram escravos, trabalhavam em situações humilhantes, não tinham descanso, eram machucados, oprimidos, não tinham liberdade para servir a Deus, mas tinham carne na panela. A crise nos faz falar bobagens, fazer besteiras. Queremos resolver os problemas de forma precipitada. Nessas circunstâncias, geralmente vem à nossa mente um pensamento ridículo. Será que não seria melhor se eu estivesse no Egito? Afinal, quando eu estava lá, tinha carne na panela. Antes eu não servia a Deus, não tinha esses problemas. Não era fiel, não precisava vir à igreja, não tinha que dar testemunho, não precisava me envolver, abrir mão, prestar contas a ninguém, resistir às tentações, contribuir financeiramente. A verdade é que talvez eu tinha uma vida miserável, infeliz, uma alma vazia, sem comunhão com Deus, sem alegria da presença de Jesus, mas não faltava aquela maldita carne na panela.
observe que essa é justamente a proposta do diabo. Vem viver o inferno. Aqui não tem Deus, aqui não tem Jesus, aqui não tem igreja, aqui não tem santidade, aqui não tem comunhão, aqui não tem esperança, aqui não tem salvação, aqui não tem paz, aqui não tem compromissos espirituais, nada disso. Porém, nunca falta carne. Preste atenção, olhe com atenção ao seu redor e veja se não é isso que o inimigo está oferecendo a você. Para que ser fiel a Deus o tempo todo? Por que não dar um pulinho ali no Egito só para comer uma carninha? Ah, qual o problema? Ninguém é de ferro. A crise é a oportunidade que o inimigo tem para trazer tentações para a sua vida. É hora da fraqueza, da necessidade. Você está abalado, preocupado, de repente Satanás aparece com uma lâmpada mágica. Eu realizo seus desejos. O que é que você quer? Dinheiro, comida, sexo, fama, sucesso? Talvez seja estranho ouvir isso, mas é uma verdade bíblica. O diabo pode realizar seus desejos. Ele vai colocando no seu caminho oportunidades. São as tentações. Tentação é uma porta. Ela não é o pecado. Ela é uma porta que te leva ao pecado. Quando você a abre, então você adentra a sala onde o banquete de pecado é oferecido. Por isso, quando líderes religiosos nos oferecem a realização dos nossos desejos, eles estão no mesmo mercado do diabo. São concorrentes de Satanás. Porque o evangelho bíblico oferece a você aquilo que nenhum diabo pode oferecer: comunhão com Deus, salvação em Jesus Cristo, relacionamento com Deus baseado na fé em Jesus, na presença do Espírito Santo, ser filho de Deus, perdoado pelo sangue de Jesus, vivendo no Espírito Santo uma vida eterna. É poder chamar Deus de Pai, orar e ter acesso livre ao trono da graça dele, ter no coração a certeza de que deserto algum, crise alguma, necessidade nenhuma pode afastar você do Senhor. Satanás pode oferecer muitas coisas, mas ele nunca vai te oferecer nada que te aproxime de Deus, que te traga comunhão com Jesus, que te faça viver o reino. Foi exatamente assim que ele fez com o próprio Jesus. Quando Jesus estava com fome, enfrentando uma necessidade física, o diabo chega para ele e pergunta: por que você não transforma essas pedras em pães? Ora, Jesus podia fazer isso, mas não devia, porque isso significava abrir mão da fidelidade ao Senhor. Jesus precisava de comida. Todavia, ele respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A perspectiva da fé me mostra que mais importante que o pão é a comunhão com Deus. Porque de todas as nossas necessidades, a maior é sermos fiéis ao Senhor, é andarmos em comunhão com Ele. Isso não significa que ser cristão é passar fome e se divertir com privações. As crises nos fazem sofrer. Ficar preocupado faz parte. A questão é que as crises fazem parte dessa vida. Os desertos são difíceis e todo mundo passa por eles, o cristão e o não cristão. O olhar da fé é enfrentar as crises sem abrir mão da fidelidade ao Senhor. É enfrentar o deserto sem voltar para o Egito. O que você precisa entender é que o Egito não é o seu lugar. O lugar de Deus para a sua vida é aquele onde você experimenta a comunhão com Ele, relacionamento com Ele. A questão aqui não é geográfica, mas existencial. O Egito não é um lugar. O Egito é a situação onde a vontade de Deus não importa. É aquela realidade onde vivemos sem comunhão com Deus, sem relacionamento com o Senhor. Por outro lado, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para que o Egito não tenha mais poder sobre a sua vida.
Jesus ressuscitou, venceu a morte, está vivo. E Ele enviou ao nosso coração o Espírito Santo para que agora você não viva mais como escravo, mas como filho de Deus. É hora de sair do Egito. É hora de deixar de viver como se no Egito estivesse. É hora de viver e atravessar os desertos na dependência de Deus. Quando colocamos nossa fé em Jesus, experimentamos libertação. O nosso êxodo é sermos livres da escravidão do pecado e da opressão do mundo, para uma existência em que a glória de Deus reflita sobre nossas vidas. Se Jesus Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas só somos livres de verdade quando Ele nos liberta. Você é filho, não escravo. Então pare de viver como se escravo fosse. Agora, se o deserto é lugar de tentações, se as crises são oportunidades que o inimigo nos vem oferecer pecado, o deserto também é lugar de milagres. Observe que apesar de toda a reclamação do povo, apesar do coração incrédulo deles, Deus agiu com graça e misericórdia. Porque o deserto era o lugar para onde Deus os tinha levado. E quando Deus leva, Deus cuida. Se Deus colocou você no deserto, Ele vai cuidar de você no deserto. Ele cuida e faz milagres, inclusive para você que vive murmurando o tempo todo. Como tem gente chata, não é verdade? Gente que reclama o tempo todo, murmura o tempo todo. A boa notícia é, até para você que é chato, rabugento, cabeça dura, Deus cuida de você. Veja, Jesus estava no deserto, Deus enviou anjos a cuidarem dele. Elias estava no deserto e Deus mandou os corvos cuidarem dele. O povo estava no deserto, Deus fez chover pão do céu. Enquanto você estiver no deserto, que Deus colocou você, Ele cuidará da sua vida. O que não pode acontecer é você querer ir para o Egito, viver o Egito e contar com o cuidado de Deus. Por isso, cuidado. Cuidado com o Egito. No meio daquela crise, no meio daquele deserto, no meio desse deserto que você está enfrentando, o desafio é persevere. Perseverar, não desistir, não recuar, se manter fiel no lugar onde Deus te colocou. Por quê? Porque é ali que você vai presenciar o milagre de Deus. O problema do povo era comida. Eles não tinham comida, não tinham como comprar, nem plantar, nem pescar, não tinham como pedir a alguém. Se dependesse deles, das condições deles, eles iriam morrer de fome. Só haviam duas opções, ou voltar para o Egito, ou continuar no deserto, depender de Deus. Justamente, Deus nos coloca no deserto para que ali possamos aprender a depender exclusivamente dele. A nossa oração não deve ser para que o Senhor nos tire do deserto, mas que nos faça ver os milagres dele no deserto. Que o Senhor nos ensine a depender dele no deserto. Deus diz para o povo que vai enviar o alimento que cairá do céu diariamente. Essa comida ficou conhecida como maná. Todos os dias o maná era derramado com abundância. A única ressalva é que não deveriam armazenar para o dia seguinte. Qualquer porção que ficasse guardada amanheceria estragada. Sempre tinha gente que no final do dia tentava guardar um pouquinho escondido para outro dia, pensando assim, né? Vai que amanhã Deus resolve não enviar. Vai que Deus se esquece. Não queremos, essa é a tendência do nosso coração, não queremos viver pela fé. Queremos agir com base no que vemos. Queremos agir com base no nosso cálculo do que é razoável, do que é provável. Mas o milagre de Deus não é do seu jeito, não é no seu tempo, não é segundo a sua vontade. Ele promete sim cuidar das suas necessidades,
porém do jeito dele, no tempo dele, na quantidade estabelecida por ele. Isso nos remete ao problema de querermos esperar sobrar para sermos fiéis a Deus. Aí a gente diz, né, a gente condiciona a nossa obediência, a nossa comunhão com Deus, o nosso serviço ao Senhor, nosso envolvimento ao reino, se sobrar tempo, se sobrar disposição, se sobrar dinheiro, se sobrar, eu dou uma forcinha para Jesus. Deus dá a você tudo o que é necessário para você servir a Ele com fidelidade. Guarde no seu coração. Você não precisa de receber mais nada das mãos do Senhor para começar a ser fiel a Ele. O seu desafio é servir ao Senhor hoje, a partir do que Ele mesmo já tem ministrado na sua vida. Isso nos lembra o modelo de oração que Jesus ensinou aos discípulos. A famosa oração do Pai Nosso, ou também conhecida como oração dominical. Ela começa dizendo: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A oração continua, mas eu queria chamar sua atenção para essa parte, porque há duas coisas interessantes aqui. Jesus nos instrui a pedir a Deus pela vinda do reino, venha o teu reino, e pelo pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está nos ensinando que a mesma oração, o mesmo coração que deve ansiar pelo pão, que de forma legítima pode clamar para que o Senhor lhe dê pão, também deve ansiar pelo reino, também deve pedir pelo reino. O reino de Deus vem ao mundo através da nossa vida. Venha o teu reino é pedir que o reino se estabeleça em sua vida. É desejar que Jesus reine sobre cada parte da sua vida. É viver sob o senhorio de Cristo. Mas também é pedir que o Senhor nos use como instrumentos em prol do reino dele. É querer fazer parte desse movimento espiritual que é o Evangelho, que passa pelo seu coração, que passa pelo envolvimento com a igreja, que passa por uma vida missionária no seu dia a dia. Veja, a mesma oração que pede a bênção, pede para viver a missão de Deus. Eu peço o pão, mas também peço o reino. Peço pela minha necessidade, mas peço para cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Nesse ponto observamos que não precisamos de uma padaria, de um armazém de pães para viver o reino. Eu preciso do pão de cada dia. Se o Senhor está te sustentando diariamente, a pergunta é: o que lhe falta para você se entregar ao Senhor e servir com fidelidade? Sirva ao Senhor hoje, no meio do seu deserto. Deus te abençoe. Amém.